Irmãos, vamos abrir em Lamentações, livro de Lamentações. E o sermão, na teoria, dá para 1h20, mas eu vou reduzir bastante e cingir-me aos pontos principais deste texto, que o texto é comprido, é grande, são 66 versículos, mas com um rico ensino para nós. Irmãos, como é que nós lidamos com o sofrimento? Quando parece que Deus está contra nós e não por nós, como é que nós reagimos? Há um filme chamado Silêncio, de Martin Scorsese, que conta a história de dois padres jesuítas que foram para o Japão para tentar ir resgatar, alcançar um padre que tinha supostamente apostatado da fé. E quando eles chegam lá, eles encontram um martírio de muitos japoneses que confessavam Jesus como seu Senhor. E a pergunta que percorre todo o filme é: porquê é que Deus se mantém em silêncio? Porquê é que Deus não diz nada? Porquê é que Deus não fala no meio do meu sofrimento? Ou, se pensarmos na guerra, na Segunda Guerra Mundial, há um autor, Keith Lowe, que ele tem um livro chamado Continente Selvagem, e nesse livro ele retrata o pós-guerra, que foi tão mau ou pior que a própria guerra em si. De tudo aquilo que aconteceu. Houve fome por todos os países. Pessoas, milhares e milhares de pessoas a morrerem à fome. Houve vinganças, retaliações. Houve um declínio moral das pessoas. Por causa da fome, por causa da escassez, mulheres ofereciam-se por uma lata de ração. As violações eram um horror. Pais davam as suas filhas a outros para terem alguma comida na mesa. Um oficial alemão, conta lá no livro, salvou de uma aldeia uma dúzia de mulheres que eram violadas 60 a 70 vezes por dia. É algo horrível, é algo tremendo, é algo que mexe connosco, é muito sofrimento. E no meio de tudo isto, estão filhos de Deus, está povo de Deus a sofrer. E estes filhos de Deus, eles olham para o céu, eles colocam os seus olhos para o alto e perguntam: onde está Deus? Porque é que Ele não faz nada? Porque é que Ele não responde? Porque é que Ele não age? Porque é que Ele não para com este sofrimento? Como é que nós reagimos ao sofrimento? Como é que nós reagimos? Como é que nós reagimos quando não somente Deus não diz nada e não faz nada, mas parece estar contra nós? O texto de hoje vai-nos mostrar que a fornalha do sofrimento produz 4 peças. 4 peças que são de inestimável valor. Esta fornalha do sofrimento, ela é usada por Deus para trabalhar com o seu povo. Muito sofrimento nós não temos como explicar. Nós não o causamos sequer. Outro sim. Mas a verdade é que o nosso sofrimento não é em vão. O nosso sofrimento não é sem sentido. O nosso sofrimento, próprio do mundo caído, ainda assim é usado por Deus para produzir algo em nós. Vamos então fazer a leitura do nosso texto, capítulo 3. Texto longo, 66 versículos. Peço aos irmãos concentração e paciência. Vamos então fazer a leitura do texto bíblico. Capítulo 3, verso 1.
Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra a minha mão de contínuo todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo à flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito como objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo o dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas da areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Acende-se solitário e fica em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter o homem no seu pleito, não veria o Senhor? Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricámos e fomos rebeldes, e tu nos perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, e sem piedade nos mataste. De nuvens te encobriste para que não passe a nossa oração. Como cisco e refúgio nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a boca. Sobre nós vieram o temor e a cova, a assolação e a ruína. Dos meus olhos se derramam torrentes de águas, por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Os meus olhos entristecem a minha alma, por causa de todas as filhas da minha cidade. Caçaram-me como se eu fosse ave. Os que sem motivo são meus inimigos. Para me destruírem, lançaram-me na cova e atiraram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça, então disse: estou perdido. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome, ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste: não temas. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma. Remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram. Julga a minha causa. Viste a sua vingança toda, todos os seus pensamentos contra mim. Ouviste as tuas afrontas, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim.
as acusações dos meus adversários e o seu murmurar contra mim o dia todo. Observa-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou objeto da sua canção. Tu lhes darás a paga, Senhor, segundo as obras das tuas mãos. Tu lhes darás cegueira de coração, a tua maldição imporás sobre eles. Na tua ira os perseguirás e eles serão eliminados de debaixo dos céus do Senhor. Amém. Vamos orar. Uma vez mais, Senhor, estamos aqui diante de Ti, diante da Tua Palavra e pedimos, ó Deus, que trabalhes em nós pelo Teu Santo Espírito. Que os nossos corações e a nossa mente estejam concentrados, Senhor, para meditar, para refletir na Tua Palavra, nas verdades aqui contidas, Senhor. E Te pedimos, Senhor, que nos dês humildade para recebermos a Tua Palavra como palavra divina, de poder e de autoridade, assim como ela é. Senhor, vem ser connosco, vem ser comigo, na exposição, Senhor, destas verdades sagradas. Te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O texto é grande e os irmãos devem ter percebido que o profeta ele está num vale profundo, no início do texto, e ele termina lá no cume da montanha da confiança. Há um processo que muitos de nós já passaram, ou estão a passar, ou irão passar. Momentos de sofrimento são assim, mas Deus usa-os. E conforme o capítulo 3 de Lamentações, vamos entender que Deus produziu em Jeremias e produz na vida do seu povo 4 pérolas preciosas através do sofrimento. E essas 4 pérolas são o temor do Senhor, a adoração, a submissão e a confiança. São estas 4 pérolas: o temor, a adoração, a submissão e a confiança. Do verso 1 ao 18, vemos o temor, o vale da sombra da morte. Jeremias agora fala na primeira pessoa. E neste capítulo central do livro é apresentada a dor pessoal do profeta por aquilo que aconteceu. Jeremias sofreu com todo o povo. Sofreu com a tragédia. Jeremias, ao contrário, se calhar, de mim e de muitos de nós, depois de avisarmos por anos a alguém e de ser escarnecido, de ser gozado, de ser expulso, a gente via o sofrimento e o que é que ficava? Com aquele riso maquiavélico, não é? É bem feito. Eu bem vos avisei. Mas não é assim que Jeremias se sente. Jeremias sente-se profundamente triste com o sofrimento desnecessário daquele povo. E assim como nós devemos sofrer e sofremos com aqueles que sofrem pelas consequências do seu próprio pecado. Irmãos, nenhum pai se alegra de ver o seu filho a sofrer, apesar da sua rebeldia, apesar da sua insensatez, apesar de ter sido avisado, ter sido alertado e aquele filho não querer saber das palavras do seu pai. Quando ele sofre, o seu pai sofre. É ou não é verdade? Assim, Jeremias sentiu, apesar de ter avisado, apesar de ninguém lhe ter dado ouvidos, ele sentiu a dor como sua. Era o seu povo. Assim como nós sentimos dor pelas pessoas que nós avisamos, que nós aconselhamos, que nós admoestamos, que nós alertamos para os perigos do pecado, para os perigos da sua vida. E elas não querem saber. E elas acham que nós não gostamos delas. E elas acham que nós somos uns chatos, que nós só os massacramos com coisas mais puritanas. Não querem saber. Quando elas sofrem, nós sofremos, irmãos. Lamentamos não terem ouvido o conselho. Lamentamos. Neste primeiro bloco, então, Jeremias coloca a sua dor cá para fora e descreve a situação da sua dor. A dor de passar pelo vale da sombra da morte, mas sem Deus. Do versículo 1 ao versículo 6, e não foi por acaso que o Daniel leu o Salmo 23, o Salmo magnífico, o Salmo de uma beleza tremenda. O Senhor é o meu pastor. Não me falta nada.
Ele conduz-me a águas tranquilas, a pastos verdejantes. E temos esta imagem magnífica do Salmo 23, do Senhor a cuidar, do Senhor a proteger, do Senhor a alimentar, do Senhor a guardar, do Senhor a abençoar. E o que nós temos aqui do verso 1 ao 6 em Lamentações é o Salmo 23 invertido. Que ou Deus é o antipastor aqui, ou o profeta sente-se como um lobo e não como uma ovelha do pastoreio. Reparem quantos termos estão aqui a ser usados que nos lembram o Salmo 23. A vara que conduz é a vara do furor. Versículo 2, ele leva e faz andar, mas em trevas. A mão guia, mas a mão que guia aqui não guia, destrói. Aqui não há águas de descanso. Mas a pele envelhece e os ossos são despedaçados. Não é a bondade e a misericórdia que cercam aquela ovelha, mas ele sente que o Senhor o cercou com veneno e dor. Ele não faz habitar na casa do Senhor, mas em lugares tenebrosos. O profeta sente que agora é tratado como um lobo diante daquele pastor. Não como uma ovelha, que recebe todas aquelas bênçãos, mas um lobo diante do pastor. Jeremias continua a sua descrição e do verso 7 ao 9, ele sente o Senhor como um guardião que não permite fuga. Do 10 ao 11, Deus é apresentado como um animal feroz, que está prestes a atacar. Do 12 ao 13, Deus é um guerreiro e um caçador que está atrás da sua presa. E do 14 ao 18, temos o resumo de todo o sofrimento sentido pelo profeta. Foi escarnecido, talvez pela sua fé no Senhor. O seu alimento foi amargo, a sua comida está misturada com areia das cinzas em que é cozida, provavelmente de restos lá da cidade de Jerusalém, que tem pedrinhas que partem os seus dentes ao comê-la. Ele próprio é sufocado pelas cinzas para o meio das quais foi atirado. Irmãos, para a mente do Médio Oriente, esta é uma descrição gráfica do sofrimento agudo e da vergonha de ser lançado pelas cinzas. Mas o verso 17 diz algo tremendo, irmãos. A alma perdeu a paz. A alma perdeu a shalom de Deus. A alma perdeu o bem-estar, todo o senso de estabilidade, de prosperidade, de tranquilidade. Foi embora. E mais, não só a sua alma perdeu a paz, mas ele já não se consegue lembrar do bem. É possível? É. É possível, mediante um período de sofrimento tão intenso, tão doloroso, tão agudo, não nos vem à memória nenhuma coisa boa. Quando o sofrimento é demasiado intenso ou por um longo período a ponto de nós já não nos lembrarmos como era a nossa vida quando éramos felizes. Pode acontecer. É assim que ele se sente. Eu já não tenho paz na minha alma. Eu já nem me lembro do que é viver bem. Eu já não me lembro da última vez que sorri. Não me lembro da última vez que me alegrei com alguma coisa. A vida tem sido sofrimento, atrás de sofrimento, atrás de sofrimento. Então, na conclusão, o profeta sente que perdeu definitivamente tudo. Ele diz no verso 18, então disse eu, já pereceu a minha glória. E aqui a glória, esta palavra pode ser traduzida por esplendor, ela está ligada a este conceito de conseguir perseverar até ao fim, de resistência. É a ideia de um atleta, de um corredor que vai a correr e a sua força acaba. Ele não consegue completar a carreira, não consegue concluir a corrida. E ele diz, eu sinto que as minhas forças terminaram. A minha capacidade de continuar acabou aqui. Já pereceu a minha glória.
como também a minha esperança no Senhor. E que esperança é esta no Senhor? A esperança no Senhor, reparem, Jeremias não está a dizer eu estou a ponto de já não acreditar que Deus exista. É isso que às vezes as pessoas fazem. Mediante um sofrimento intenso, o que é que sai da sua boca? Se eu estou a sofrer tanto, será que Deus existe? Se eu estou a sofrer tanto? Se Deus existisse, eu não sofria tanto. Interessante que ligam felicidade, boa vida à existência de Deus. Como se a existência de Deus se manifestasse somente porque eu vivo bem e estou bem. A mentalidade das pessoas tem sido essa. Se existe Deus, é para nos dar boa vida. É para nos dar alegria, é para nos dar tudo o que há de melhor. Se isso não acontece, não existe Deus. Mas o profeta não pensa assim. Ele não está a ponto de perder a esperança da existência de Deus. Ele não está a ponto de perder a esperança no sentido de duvidar se Deus é bom ou não. Não é isso. Se Deus fosse bom, Ele não permitiria que tal coisa acontecesse. Não é isso que está acontecendo com o profeta. A esperança que ele está prestes a perder é a esperança de Deus atuar misericordiosamente sobre aquela situação e resgatá-los daquela situação. É essa a esperança que ele está a perder. Será que este julgamento era definitivo ou ainda haveria esperança para o profeta e para o povo de Deus? Será que ainda havia uma resta de esperança de Deus intervir e reverter aquela situação? Sim ou não? É o que o profeta está a sentir. Irmãos, este capítulo mostra que o acontecimento da queda de Jerusalém pode, de certa forma, ser recapitulado na vida de cada um de nós. O poeta sente-se sitiado, encurralado, alvejado, escarnecido, e nós podemos usar estes sentimentos, estas palavras, como se fossem nossos. Este capítulo sublinha a forma como os crentes devem lidar com esta realidade. Reconhecer a dor, reconhecer o sofrimento. Esta é a verdade da vida no exílio. Podemos dizer ao Senhor o que nos vai lá dentro. Ele aguenta com as nossas palavras. Podemos abrir o coração e dizer: Senhor, porquê tu estás a permitir tal coisa? Porquê é que tu deixaste que isto acontecesse? Eu sinto que estás contra mim. Podemos dizer isso. Sabem porquê? Porque Ele não é a nossa mulher, Ele não é o nosso marido. Deus aguenta com as nossas palavras. Deus aguenta com as nossas queixas. Deus aguenta com as nossas interrogações. E Ele quer ouvi-las. Tira cá para fora. Não estejas a murmurar no teu coração, a criar rancor no teu coração, que só te vai destruir. Tira cá para fora. Fala com Deus. Ele aguenta. E aqui o poeta, ele sente-se, ele não tem problemas de dizer a Deus: Senhor, eu estou-me a sentir não como Davi lá nos campos verdejantes. Eu estou-me a sentir o lobo a quem tu estás a expulsar. No entanto, toda a situação está prestes a mudar. Quando ele lança pela primeira vez neste capítulo a palavra Senhor. Mas aqui ele põe cá para fora a sua dor. Muitas vezes as pessoas têm medo de ser honestas com Deus. No entanto, Lamentações ensina-nos que devemos ser abertos ao Senhor sobre a nossa dor. Honestos sobre quem Deus é. Podemos entender que o sofrimento de um crente reflete de forma limitada o que foi mais grandemente suportado na cruz por Jesus. Jesus poderia ter dito tudo isto lá na cruz. E isso deve levar-nos a pensar que este Messias que nos salvou, este Jesus que nos salvou, Ele conhece a nossa dor. Ele simpatiza com a nossa dor. O sofrimento é usado por Deus para que o reconheçamos e o temamos. Com o sofrimento somos colocados novamente na nossa posição,
e aprendemos a ver quem somos diante de Deus. É isto que o Senhor produz muitas vezes em nós. Temor, reverência, conhecer que eu não sou nada diante de Deus. Se Ele quiser, destrói-me em menos de nada. Eu não sou nada diante de Deus. Então o sofrimento dá-nos temor diante do Senhor. Mas do verso 18 ao 19, temos aqui então a transição. O vale é iluminado pela luz da esperança e temos então a segunda pedra preciosa, a adoração. Quando o fio está para partir e quando o pé está para resvalar no desespero, de súbito vemos luz. Ele diz no verso 18, como também a minha esperança, aonde? No Senhor. Repararam que até ali ele nunca tinha dito a palavra do Senhor. Ele tinha tratado Deus como Ele. Ele fez. Ele. Ou seja, um afastamento ao longo da queixa do profeta no capítulo 3. Mas agora que ele traz o nome do Deus da aliança, agora que ele traz o nome do Senhor que fez a aliança com o seu povo, tudo começa a mudar. Porque se o nome do Senhor pode ser trazido à oração, então há implicações nisso, ainda há esperança, ainda há oportunidade de clamar a Deus. Este estado de morte e de melancolia não é definitivo, há esperança. Haverá um tempo em que já não clamarás mais ao Senhor. Haverá um tempo em que o sofrimento será eterno. E a possibilidade de clamor terminou, cessou. Mas se tu hoje ainda consegues pronunciar a palavra Senhor e consegues clamar a Ele, há esperança. Há esperança de restauração. Há esperança de nova vida. E é este trajeto que o poeta faz de trazer a palavra do Senhor. E então ele dirige-se agora ao Senhor e diz, lembra-te da minha aflição. Lembra-te de quanto tenho sofrido. E então ele faz este ato 21. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O poeta faz este ato deliberado de concentrar a sua atenção nas verdades que ele conhece sobre Deus. E isso é fundamento sólido para a esperança que ele está tão prestes a perder. Sabem, a esperança é derivada da fé que compreende a revelação de Deus e da revelação do seu caráter e do seu poder para transformar até situações mais desesperadoras. Ele é a solução bíblica para aqueles que se encontram espiritualmente nas profundezas. Conhecer a Deus. E não até falávamos isso lá no nosso grupo à tarde. Porquê é que é importante conhecermos a Deus? Porque quando nós temos uma compreensão bíblica da Escritura, da revelação acerca de quem Deus é, isso dá-nos esperança. Se eu conheço mal uma pessoa, o que é que eu vou esperar dela? Mas se eu a conheço bem, eu sei o que é que posso esperar dela. Quando eu conheço bem ao Senhor através da palavra, eu sei o que é que posso esperar dele. E foi isto que Jeremias se apegou. Ele diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que é que lhe pode dar esperança? É que Deus já tinha salvo o povo noutras situações e podia salvar agora. Ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Reparem, Jeremias pensa assim, Deus já interveio noutro tempo, já perdoou o povo noutro tempo, e um desses tempos foi lá no Sinai. Reparem o que aconteceu no Sinai, o povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, teve 2 meses lá perto do Sinai. Quando Moisés desceu, o que é que tinha acontecido? Bezerro de ouro montado. Ou seja, foi traição na lua de mel. Foi traição na lua de mel. Mal tinham casado, já o noivo apanhou a noiva com outro fulano qualquer. Traição na lua de mel. E aquilo que o povo de Israel fez foi liberto do Egito, prostrou-se diante de um bezerro de ouro. E o que é que Moisés
diz, o que é que ele diz? Tu és compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. E Jeremias faz este processo de dizer, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Porque o povo merecia ser consumido lá atrás. E não foi. O povo merecia ser consumido nos juízes. E não foi. O povo merecia ser consumido na monarquia. E não foi. Porquê? Por causa da misericórdia de Deus. E é isto que Jeremias faz. Se Deus já manifestou esta misericórdia tantas vezes, desde Adão, lá com Caim, teve misericórdia de Caim, teve misericórdia de Noé, teve misericórdia de Ismael, de Isaac, teve misericórdia de José. Se Deus já manifestou tantas vezes esta misericórdia, então havia esperança que Deus também manifestaria novamente esta misericórdia ao seu povo. Esta misericórdia, e neste caso são misericórdias, pois são muitas, são a causa de não serem destruídos por completo. Ainda havia um remanescente, e nós em Zacarias estamos a ver que voltou do exílio. E o profeta traz à memória então estas misericórdias manifestadas noutro tempo, em tantos momentos da história do povo. Jeremias apega-se a verdades concretas sobre Deus para recuperar a esperança. Não é verdades abstratas, imaginárias. Eu acho que Deus é assim, eu acho que Deus é assim. Para mim, Deus é desta maneira. Irmãos, isso não resolve problemas na hora da angústia. O que resolve problemas na hora da angústia é nós conhecermos que Deus é de facto todo-poderoso, omnisciente, omnipresente, benevolente, compassivo, longânimo, justo, reto, santo em todos os seus atos. É conhecer a Deus. Nós nos seguramos firmes no meio da tribulação, da angústia. Momentos de grande sofrimento podem ser melhor ultrapassados sabendo quem Deus é. É este o exercício que Jeremias faz. E estas misericórdias, elas são novas a cada manhã. As misericórdias de Deus renovam-se a cada manhã e Ele é bom para aqueles que nele esperam. Outra forma de dizer isto é que Deus é bom para aqueles que esperam até de manhã. Os que não esperam até de manhã não veem a misericórdia, porque as novas misericórdias vêm após amanhã. A verdade é que nós, um autor diz, nós passamos muito rápido da sexta à tarde para o domingo de manhã. Passamos muito rápido da morte na cruz para a ressurreição. Parece que não queremos passar o sábado. E é preciso passar o sábado. É preciso passar o dia de sábado muitas vezes. O dia de trevas. O dia de incógnitas. O dia de incertezas. O dia em que as coisas não estão esclarecidas. E o Senhor trabalha nesse tempo. Espera até de manhã. O domingo de manhã vem. O domingo de manhã vem. Mas agora estás no sábado. Assim como é certo que após a noite vem o amanhecer, também é certo que após as trevas do sofrimento vem a luz da misericórdia pela manhã. Porque grande é a sua fidelidade. Deus não muda. Ele permanece fiel à sua palavra. É uma rocha confiável onde podemos colocar a nossa esperança. E Jeremias avança nesta confiança dizendo: o Senhor é a minha porção. O termo porção é importante, irmãos. Ele aparece no contexto da distribuição das terras do povo de Israel. Quando entram na terra, há uma tribo chamada a tribo de Levi que não tem terra, não tem meio de subsistência. Mas o que é que diz o texto bíblico? O Senhor é a vossa porção. Ou seja, todo o meio de subsistência dependeria das outras tribos levarem mantimentos para a casa do Senhor. Então, qual era o quinhão deles? Era o Senhor. Era o serviço dedicado ao Senhor. E este termo, a minha porção, tornou-se
um termo para designar esta vida íntima e de dependência de Deus. E na dor mais profunda, o profeta diz: o Senhor é a minha porção. Ele é a minha satisfação. Ele é aquilo que me enche. Irmãos, é nos momentos de maior sofrimento que nasce a adoração mais profunda. Quando o luto entra em casa, quando um filho parte cedo demais, podemos dizer: o Senhor é a minha porção. Quando um marido ou uma esposa vão embora com outro, podemos dizer: o Senhor é a minha porção. Quando vem o despedimento e o desemprego e a carência, continuamos a dizer: o Senhor é a minha porção, a minha alegria, o meu contentamento. Ele é a minha recompensa. Percebem o impacto quando dizemos isto em momentos de perda profunda? Dizer: eu continuo a ter tudo, porque o Senhor é a minha porção. São momentos de dor que trazem a adoração mais profunda. E uma vez que o Senhor é a minha porção, o profeta continua e diz: portanto, esperarei nele. Estou a ponto, ele dizia antes, estou a ponto de perder a minha esperança. Mas eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E ele agora diz: então vou esperar nele. Porque ele é misericordioso. Porque ele é bom. Porque ele é fiel. A dinâmica espiritual que é exposta aqui é encontrada no Salmo 42 e no Salmo 43. Porque estás abatido, ó minha alma. Porque te agitas dentro de mim. Espera em Deus. Espera em Deus. O salmista diz assim, fala para ele mesmo, dizendo: ó alma, porque te abates? Olha para Deus. Olha para Deus. Alguém dizia: olha para ti mesmo e vais ficar deprimido. Olha para as circunstâncias e ficas angustiado. Olha para o Senhor e serás abençoado. Então no verso 25 o profeta diz: bom é o Senhor para os que esperam nele. Irmãos, por vezes parece difícil acreditar nisso. Esta é uma lição difícil de aprender, mas que o Senhor nos quer ensinar. A sua bondade permeia todos os acontecimentos da nossa vida. O Senhor é bom. Eu, às vezes, incomoda-me, eu sei que muitos não fazem isso por mal, nem a pensar nas coisas assim como eu vou explicar agora. Mas às vezes, por exemplo, há desconfiança de um exame, de uma doença qualquer, vais-te fazer um exame e afinal não tem nada. E qual é? Deus é bom. Então e se tivesse a doença? Deus é bom também. Consegui aquele emprego. Deus é bom. E se não conseguir? Deus é bom. Deus é sempre bom. Deus não é bom porque eu tenho coisas boas. Deus é sempre bom em tudo aquilo que faz. Esta foi uma verdade que me custou a aprender. Deus é sempre bom. Passaram-se meses da minha vida. Meses. Até que eu conseguisse dizer de uma vez por todas e com toda a convicção: se o Senhor mantiver o meu filho, Ele é bom. Mas se o levar, Ele é bom. É sempre bom. Sempre. Não reduzamos Deus e a sua bondade só porque a nossa vida corre bem. Deus é sempre bom. Então Jeremias olhou para o Sinai, olhou para a história e trouxe à memória aquilo que lhe dava esperança. A misericórdia do Senhor.
E nós olhamos para o monte também, mas não para o Sinai, olhamos para o monte do Gólgota. Olhamos para a cruz e vemos a irrefutável demonstração da fidelidade, da misericórdia, da compaixão e do amor leal de Deus. Na cruz revivamos a nossa esperança quando ela está a esvair-se da nossa alma. Na cruz revivamos a certeza deste amor inabalável por nós. Na cruz encontramos consolo e esperança quando a vara divina nos açoita. Sabemos que não seremos destruídos e temos esperança e consolo olhando para a cruz. Olhando para aquele que morreu e pagou o preço derradeiro. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O Senhor enviou o seu Filho a morrer por mim e garantiu uma vida eterna. Não me destruirá. É isso que te dá esperança. A lição que nós tiramos hoje é que não há nada de errado em fazer perguntas difíceis. Mas ao mesmo tempo, a nossa meditação tem que ser dirigida para o caráter inquestionável de Deus e para a forma como esta se manifesta no seu plano. Firmes em quem Deus é, no meio do sofrimento. Se a segunda pérola, a adoração no meio da dor. Temor e duração. Os irmãos não se assustem, que agora é mais rápido. Verso 26 a 51, a terceira pérola é a submissão ao Senhor, beijando a vara da disciplina. O sofrimento leva-nos a nos submetermos a Deus. E isso é visto em vários pontos. Verso 27, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dar a face. Há esperança no Senhor. O sofrimento muitas vezes leva-nos a que nos tenhamos que submeter ao Senhor. Submetermos-nos à situação. E produz em nós uma dependência de Deus que não tínhamos outrora. Dependência de que só Deus pode solucionar aquele problema. Só Deus pode mudar aquela situação. Sabemos, só Deus sabe os planos para aquele sofrimento. Submissão, porque sabemos que o pecado é nosso e não dele. Fomos nós que pecámos, não foi Deus que pecou. Foi Deus que pecou. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Do que é que te queixas? Por que é que sofres tanto? Queixa-te dos teus próprios pecados. Submissão não é uma queixa ou uma revolta contra Deus e também não é aquela resiliência silenciosa e amargurada, irmãos. Sim, nós podemos suportar o sofrimento em silêncio, mas com o coração a gritar de amargura. Contra Deus. Contra Deus. Não é esta a maneira correta de passar pelo sofrimento. A maneira correta de passar pelo sofrimento é admitir a dor. É expressar a dor. Mas é também um voltar-se em confiança para o caráter de Deus. Às vezes, silêncio não significa submissão, significa rancor no coração. Submetemos-nos a Deus quando os planos não correm como planeado, quando o casamento está mal, quando filhos não vêm, quando o desemprego aparece, quando um filho é rebelde, quando um diagnóstico é dado. Submetemos-nos a Deus. Senhor, usa o sofrimento. Usa o meu sofrimento para a tua glória. E do 52 ao 66, vamos então das trevas para a luz. A confiança no Senhor é restabelecida. Do 52 ao 54, temos os sofrimentos passados pelo profeta. Do 55 ao 57, o clamor chegou ao Senhor e Ele respondeu. Reparem, lembram-se lá no início do capítulo 1, não há consolo, não há quem console. Mas agora o profeta faz este movimento e então há consolo. O Senhor responde. Porque é que há de continuar a gritar? Porque é que há de continuar a clamar? Porque ele confia nas misericórdias do Senhor
E Deus respondeu. Vejam aqui no versículo 57. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste, não temas. As únicas palavras de Deus em todo o livro de Lamentações. Não temas. Não temas. E o Senhor não só ouviu o clamor, mas pleiteou e trouxe justiça no fim. Jeremias orou e o Senhor respondeu, não temas. Não temas. Deus é agora, no final deste capítulo, aquele que ouve, aquele que se aproxima, aquele que defende a causa. Não é o Deus que ataca lá do início do capítulo, não é o Deus, mas é o Deus que defende. É bom recordar isto. Quando Deus parece estar muito longe e parece não haver esperança, continua a escrever no teu diário. Porque chegará um momento em que Deus vai trabalhar. Deus há de mudar a situação. Jeremias termina este capítulo com uma confissão. No último versículo deste diário, Deus já não persegue Jeremias, mas persegue o inimigo de Jeremias. Não temais, eis que estou convosco. É esta a dinâmica que Deus usa repetidamente para levantar o espírito quebrantado. Quando as pessoas voltam os seus pensamentos para Deus e para o que Deus é capaz de fazer, então podemos fazer como o salmista e dizer, o Senhor está do meu lado, não temerei. O que o homem pode fazer contra mim? A presença de Deus e os recursos que Ele fornece são mais do que suficientes para vencer qualquer desafio que se apresente nesta vida. Então o sofrimento virá. Seja como resultado do nosso pecado, seja como resultado da nossa piedade e de seguirmos a Cristo, o sofrimento vem. Mas Lamentações será um ótimo recurso para nós, para expressarmos a nossa dor, para renovarmos a nossa confiança. Aprendemos, sobretudo, a confiar em Deus, no seu caráter imutável. Mesmo quando Deus parece estar em silêncio, não é só tu que passas por isso. Jeremias passou. Jó passou. Jesus passou. Deus manteve-se em silêncio. Continua a clamar. Continua a clamar. Deus disciplina os seus filhos, mas não os abandona. Não os deixa. Aprendemos com o sofrimento a temê-lo, porque merecíamos muito mais do que aquilo que Ele nos dá. Aprendemos com o sofrimento que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Aprendemos com o sofrimento a nos submetermos a Deus e a reconhecer que Ele é justo. Aprendemos com o sofrimento a adorá-lo com maior profundidade. Aprendemos com o sofrimento a trabalhar a nossa confiança no Senhor e a esperar nele. Mas, irmãos, o sofrimento em si mesmo não é redentor. Ninguém vai para o céu por sofrer. Eu sei que há aquela frase mítica, né, da nossa cultura, quando alguém está muito doente, sofre muito e morre, já pagou a dele. Não pagou. O sofrimento não é redentor. Isso é uma doutrina católica romana. O sofrimento como meio penitencial, como meio meritório para a salvação. O teu sofrimento não é profundo o suficiente, não é perfeito o suficiente para te salvar. Não és salvo pelo teu sofrimento. Não és mais piedoso porque sofres mais. Mas no meio do teu sofrimento, eu quero trazer à memória aquilo que te pode dar esperança. É que o teu verdadeiro sofrimento já foi pago na cruz. Tudo aquilo que tu podes sofrer aqui não é nada com aquilo que te aguardava lá à frente. Nada. E esse sofrimento, que seria então insuportável para ti, já foi pago na cruz. Esse é o sofrimento redentor. Não o teu, mas o de Jesus. E quando atravessarmos o Jordão desta vida, quando partirmos daqui e entrarmos pelos portões eternos e na presença gloriosa do nosso Deus, então poderemos dizer como Jeremias: Senhor, pleiteaste
a causa da minha alma e remiste a minha vida. O Senhor ajudou-nos. O Senhor ajudou-nos na maior das nossas batalhas e tirou-nos no maior do nosso sofrimento. Que o Senhor nos abençoe. Amém.